Olá, meus amados, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, que Deus nos abençoe mais uma vez. Nós estamos diante de uma escola dominical. Eu sou o diácono Emerson e nós vamos estar falando hoje sobre o amor de Deus para com as nossas vidas. Vamos estar lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 11 em diante. Diz assim a Bíblia: E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouve quanto testificam contra ti? Ou seja, Pilatos agora está falando: Jesus, você não está ouvindo o que estão falando contra ti? As pessoas estão testificando mal contra ti. Estão falando que um monte de coisa a teu respeito. Você não vai se justificar, você não vai dizer que você está certo ou que você está errado, vai ficar calado. É isso que Pilatos está falando. E nem uma palavra Jesus respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Ou seja, existia uma tradição da época, naquela festa deles, onde um preso era solto. E por ocasião daquele momento, existia um preso chamado Barrabás e existia Jesus, que foi levado até ele naquele momento. Então, o que foi decidido, o que era decidido por eles, pelo povo, o governador faria. Então, o versículo posterior diz assim: E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual queres que vós solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Então Pilatos, mesmo sabendo que Jesus estava ali inocentemente, ele não podia tomar sua decisão própria. Chegar ali, soltar Jesus e deixar Barrabás. Ele não podia fazer isso. Ele tinha que seguir a tradição. Ele tinha que seguir aquilo que dizia a tradição da época, que era escolhida pelo povo, e depois que o povo escolhesse, o governador sim vinha ali fazer o que era decidido. E o versículo posterior diz: Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Ou seja, os príncipes dos sacerdotes e os anciões da época, naquele momento ali, eles persuadiram o povo. Ou seja, eles provavelmente levantaram uma conversa, levantaram uma palavra ali no meio deles ali: olha, vamos absorver Barrabás e vamos crucificar e vamos matar esse Jesus. Mas tem que ser todo mundo falando isso. Não somente eu, mas todo mundo vai falar isso. Vamos pedir a cabeça de Jesus e vamos absorver Barrabás. E o versículo 21 diz assim: E respondendo o governador disse: Qual destes dois queres que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas qual mal este fez? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou suas mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. Ou seja, Pilatos, vendo que aquela multidão crescia e todos gritavam: Crucifica, 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 solta Barrabás. Ou seja, Pilatos viu que não tinha como ele fazer nada naquele momento, porque a multidão crescia, o tumulto se espalhava, e aí ele pega a água, lava suas mãos e diz: olha, eu estou inocente do sangue desse justo, eu estou fazendo aquilo que vocês querem. E o versículo diz o seguinte assim:
E respondendo todo o povo, disse-lhe: o sangue desse justo caia sobre nós e os nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-lhe para crucificar. E logo os soldados do governador conduziram Jesus à audiência. Reuniram-se junto dele toda a corte. E despindo-o, cobriram com uma cana de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salva, Rei dos Judeus. Ou seja, eles colocaram uma coroa de espinho na cabeça do Senhor, colocaram uma cana na sua mão direita, ajoelhavam-se diante de Jesus e diziam: salva-te, salva-te, Rei dos Judeus, salva-te, Rei dos Judeus. E o versículo 30 diz: e cuspindo em Jesus, tiraram-lhe a cana e batiam na sua cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para o crucificar. Então, se nós formos ler, os versículos posteriores a esse, na crucificação, nós vamos ler e entender que Jesus ainda foi muito mais humilhado, que o seu sofrimento não terminou ali, mas terminou quando ele foi morto, porque até a hora que ele expirou, ele foi açoitado, foi crucificado, foi escarnecido. Diziam para ele assim: olha, ficam aí, deixa ele ficar aí sofrendo, porque Elias vai vir salvar ele. Deixa ele ficar aí sofrendo, porque ele salvou a muitos e provavelmente ele vai salvar ele mesmo. É bem verdade que, se nós formos analisar o poderio do nosso Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que do céu e a terra e a sua plenitude, é tudo do Senhor. Tudo isso aqui é do Senhor. Tudo aqui está nas mãos dele. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Então é bem verdade que Jesus podia rogar ali uma legião de anjos, e os anjos descessem ali, irmãos, e salvassem Jesus daquela situação, daquele sofrimento. É bem verdade que ele podia rogar ao Pai Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, pedir ajuda aos céus e descer daquela cruz. É bem verdade que, pelo poder que Jesus tem, ele mesmo podia descer daquela cruz e salvar a ele mesmo. Mas sabe por que ele não fez isso? Porque se ele fizesse isso, todo o plano de salvação e de redenção seria perdido. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Jesus não tivesse morrido no meu lugar e no teu lugar, meus amados, nós não estaríamos hoje aqui reunidos em igreja, nós não estaríamos hoje aqui falando de salvação, nós não estaríamos hoje aqui falando de bênção, de maravilhas, de perspectiva de uma vida eterna, de uma vida melhor depois dessa. Não, irmão, nós estaremos aqui o quê? Enfadado ao fracasso, enfadado à decepção, sem perspectiva de nada, sabendo que depois da morte não tem mais nada. Mas nós estamos aqui porque um dia o Senhor foi crucificado pela minha e pela sua vida. Então Jesus tem um amor incondicional pelas nossas vidas. Olha o que diz aqui a carta de João, 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor, não que em nós tenha amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer, para ser escarnecido, para ser crucificado, para ser morto pela minha e pela tua vida, para que nós viéssemos hoje estar gozando da salvação em Cristo Jesus. Então, assim como Jesus nos amou, Ele também pede para que nós venhamos o quê? Amar uns aos outros. É bem verdade, amados, que a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar.
Mas graças a Deus que nós estamos na comunidade evangélica Reinado, nossos pastores Cláudio, Gleiso e o Paulo Júnior, o pastor Arthur, que chegou agora. Bem verdade que nós demos graças a Deus, porque nós temos pastores que pregam, que zelam, que cuidam, que não deixam esse amor morrer. Porque isso é importante para a igreja, isso é importante para mim e para a tua vida. Porque Jesus deixou isso, amados. Jesus deixou o amor para que nós venhamos viver esse amor um para com os outros. Só assim vamos agradar ao Senhor. Olha o que o Paulo falou, o apóstolo Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ou seja, Paulo está falando, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse toda a fé para transportar um monte daqui, um monte para lá, ainda que eu tivesse muita fortuna, distribuísse aos pobres, ainda que eu tivesse tudo isso, fizesse tudo isso, mas não tivesse o amor para com o próximo, não tivesse o amor para com aquele que está do meu lado, nada disso me adiantaria. O Senhor não ia se agradar, o Senhor assim ia se entristecer com as minhas atitudes. Então que nós viemos viver esse amor, amados, que nós viemos pregar esse amor, que nós viemos compartilhar esse amor entre nós, e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas e a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, amém.